Bom, pessoal, hoje eu vou falar do David Goggins, que é o autor do livro Can't Hurt Me, que em apenas 2 meses do lançamento no site da Amazon se tornou um dos maiores best-sellers da história do site. E eu acho que isso se deve muito não só por ser uma das histórias de superação mais incríveis que eu já vi, mas principalmente pela forma verdadeira, vulnerável e pura como o David contou a história. Então vou tentar resumir as principais ideias que eu peguei no livro. O David é um ex-militar aposentado que fez história, ao ter sido o único a ter se formado em 3 linhagens de elite das Forças Armadas Americanas. Tendo completado o treinamento de elite da Marinha Americana, os Navy SEALs, a Escola de Vigilantes do Exército dos Estados Unidos, a US Army Ranger School, onde se graduou como homem de honra, ou seja, ele foi o melhor de todo o grupo, e para fechar no treinamento de controle aéreo tático da Força Aérea. O David, além da carreira militar, competiu em mais de 60 ultramaratonas e ultratriatlons. São aquelas super provas que têm no mínimo a distância 2 vezes maior que a maratona, de 50 milhas ou 80 quilômetros, que desafiam o corpo e a mente humana para o seu absoluto limite. E além disso, tendo ficado entre os 5 melhores colocados regularmente. Entre os destaques das ultramaratonas, ele participou da ultramaratona mais dura e difícil do mundo 3 vezes, que é chamada de Badwater, que tem 135 milhas de percurso ou 216 quilômetros. Seu desafio não é só a distância, mas a temperatura e inclinação. A prova chega a ter 55 graus no asfalto durante a corrida e ela começa a 85 metros abaixo do nível do mar e alcança uma altura de até 2.548 metros na montanha. E mesmo assim, o David conseguiu o 3º e 5º lugar em 2 oportunidades de participação. Além disso, bateu seu recorde pessoal ao correr 205 milhas direto, ou 328 quilômetros, durante 39 horas sem dormir, no Campeonato Nacional de Grapevine de 48 horas. Como cereja do bolo, já foi o recordista mundial com o maior número de barras realizadas em 24 horas, com o número de 4.030 barras registradas pelo recorde do Guinness. Bom, mas como essa é uma história de superação, a realidade é que o David nem sempre foi assim, e muito pelo contrário, ele teve uma das histórias de infância mais tristes que eu já vi. Aos 18 anos, o David estava pesando 130 quilos, estava em depressão profunda, tendo um dos piores trabalhos possíveis, que ele era um detetizador de restaurantes, se expondo todas as noites a animais contaminados como ratos e baratas. Ele estava num casamento falido, em que ele não era nem um pouco feliz, e ele se entupia de comida todos os dias para tentar se esconder e tentar esquecer um pouco da pessoa extremamente insegura que ele era. E essa insegurança era só uma consequência de uma infância completamente ferrada que o David passou. Até os 8 anos de idade, ele, seu irmão e sua mãe eram diariamente espancados pelo pai, que era alcoólatra. E nas palavras do David, ele era um demônio, um mal em pessoa. Eles já chegaram inclusive a ver a mãe dele sendo espancada e nocauteada do topo das escadas e rolando todas as escadas abaixo. Imagina o que deve ser para uma criança vendo sua mãe sendo espancada todos os dias por um pai que é completamente maluco e desequilibrado. Eles apanhavam sem nenhum motivo. E a gota d'água foi no dia em que o pai do David pegou uma arma, literalmente apontou para a cabeça do David durante 1 minuto só para assustar ele, só por diversão. E esse foi um dos dias que o David mais sentiu medo na vida dele. Imagina uma criança de 8 anos tendo uma arma apontada para a própria cabeça. Nesse dia, a mãe dele decidiu pegar os filhos e se mudar para sempre e fugir daquela casa. Mas a maior dificuldade é que nessa mudança, a mãe do David não recebeu R$1 de pensão. Então eles ficaram por muito tempo com uma situação financeira péssima, sem quase dinheiro para comer direito. E para piorar, eles acabaram indo para umas cidades mais racistas dos Estados Unidos. E durante toda a infância e adolescência do David, ele recebeu ameaças reais de morte, chegando a pichar o carro dele, a escreverem no caderno dele várias vezes mensagens recheadas de ódio, que todos os dias ele tinha vontade de fugir, escapar ou inclusive de morrer. Imagina o que deve ser você passar por uma infância completamente destruída, em que você só sentiu o ódio e a falta de amor de um pai completamente maluco, e chegar numa cidade em que, para todo lugar que você olha, você só vê pessoas que sentem raiva de você, simplesmente por ter uma pele de outra cor. E com um passado complicado desse, o David tinha tudo para ir para o pior caminho, desde um suicídio até mesmo se tornar um criminoso e jogar para a sociedade de volta todo o ódio que ele recebeu. Vários estudos mostram que crianças que receberam tanto estresse numa fase tão cedo das vidas delas, no momento em que o cérebro se desenvolve tão rápido, gera danos gravíssimos. De acordo com esses estudos, isso leva a várias disfunções de aprendizado, limitam o desenvolvimento de fala e de memória, aumentam as chances de depressão, doenças de coração, obesidade, câncer e sem contar o alcoolismo e o abuso de drogas.
Essas crianças que crescem nesses ambientes abusivos aumentam sua chance de serem presas quando adolescentes em 53% e as chances de cometerem um crime violento quando adulto aumentam em 38%. Ou seja, o David realmente tinha tudo para se tornar um criminoso ou algo pior. Mas assim, todo esse cenário super ruim que eu estava prevendo agora mudou completamente quando aos 19 anos, ele sentado com seus 130 quilos de pura depressão no sofá, tomando seu milkshake, ouviu um comercial na televisão de recrutamento de jovens para se alistarem na elite da Marinha Americana, os Navy SEALs. E durante essa propaganda, eles estavam mostrando como que funcionava a primeira fase de treinamento para se tornar um Navy SEAL, onde todos os candidatos passam por uma fase que se chama Hell Week, que é a Semana do Inferno, que dura 5 dias e meio, onde todos os soldados aspirantes, são forçados a irem para o limite extremo dos seus corpos. Eles são obrigados a fazerem exercício sem parar, até exaustão física. Eles são obrigados a dormir muito pouco, ficando privados de sono, forçados a ficarem em água congelante do Pacífico, na Califórnia, e a ficarem com roupas molhadas no frio. Nesse processo, muitos acabam entrando em hipotermia e há um apoio médico muito próximo para evitar algum tipo de acidente fatal, que apesar de raro, já aconteceu. Só para você ter uma ideia de quão pesado é esse treinamento. Então assim, no geral, esse treinamento inicial faz cada um dos aspirantes questionarem profundamente seus valores, as motivações deles, os limites e de tudo de que cada um deles é feito. A dor e o sofrimento é tanta que 75% dos que entram desistem dentro desses 5 dias. E no geral, esses 25% que acabam ficando são aqueles que acabam fazendo uma amizade com a dor e com o sofrimento e têm uma obstinação absurda para perseverar enquanto seus corpos e mentes estão implorando para eles desistirem. Então esses que conseguem, eles acabam saindo com um senso de orgulho e confiança tão grandes porque eles acabam sacando e entendendo que a mente ela tem um potencial ilimitado. Se você consegue passar dessa barreira de dor, você consegue fazer qualquer coisa. E o David, olhando esse comercial, ele sabia que aquilo era pra ele. Ele sabia que tudo aquilo que esses caras eram, ele não era. David era um cara inseguro, que adorava a zona de conforto que ele tava e que não queria se desafiar nem um pouco. Mas no fundo da alma dele, ele sabia que ele precisava passar por aquilo para ter uma transformação radical. Passando a fita um pouquinho mais pra frente, o David quis entrar, tentou e entrou nessa semana de treinamento dos Navy SEALs, e isso mudou completamente tudo pra ele. Nessa Hell Week, nessa semana do inferno, David sofreu muito, mas muito mesmo. E não só por uma vez, ele foi obrigado a repetir essa Hell Week 3 vezes dentro do mesmo ano. Ele saiu pela primeira vez porque ele estava com uma pneumonia grave, e ele foi obrigado a sair pelos médicos. Na segunda vez, quando ele voltou, ele também teve que ser forçado a sair porque ele tinha várias fraturas de estresse em várias partes dos ossos e tinha quebrado a patela, que é aquela bolinha que fica no joelho. E graças a Deus, na terceira tentativa, ele conseguiu passar e virar um Navy SEAL. E aí veio uma sacada do porquê que esse processo dos Navy SEALs gerou uma transformação tão forte no David. Porque lá ele aceitou sofrer e sentir dor. E apesar de ser uma dor física, mentalmente no cérebro, quando você aceita sentir dor, de uma forma você aceita sentir toda a dor. Então durante todos esses 5 dias, ele voltou a sentir também todas as inseguranças que ele tinha quando era criança e tudo que ele fez passar durante toda a adolescência. E ele percebeu que tudo que ele tinha feito até lá foi fugir da dor e do sofrimento, entrar numa zona de conforto e fugir de qualquer coisa que incomodasse ele. E quando ele aceitou ser incomodado e desafiado de novo, ele voltou a entrar em contato com aquela criança ferida. E nessa vulnerabilidade, que pode parecer algo fraco, a vulnerabilidade de aceitar sofrer, ele se tornou mais forte. E se tornou uma das pessoas mais resilientes e duras que eu já conheci ouvindo essas histórias de superação. Bom, mas essa mudança do David não foi da noite pro dia. A decisão de ir para a Marinha foi só o primeiro passo. E ele, só para te dar uma ideia, ele precisou passar por 2 coisas muito difíceis só para ter a oportunidade de entrar. A primeira delas, ele precisava passar numa prova muito difícil. E lembra, o David ele tinha dificuldades seríssimas de aprendizado. Quando ele tinha 17 anos, ele tinha a mesma capacidade de leitura de uma criança de 10 anos. Em 3 meses, ele teve a obrigação de perder 50 quilos para bater o peso máximo que a Marinha aceitava para ele entrar. Então essa mudança de mentalidade teve que vir muito rápido para ele. E os detalhes de como isso aconteceu você vai ver só no livro. Então já queria aproveitar e dividir com você quais foram as 3 principais ferramentas mentais que o David utilizou para enfrentar todos os obstáculos que apareceram na vida dele. Ferramenta número 1, espelho da responsabilidade.
Aqui a ideia é que você seja brutalmente honesto de quem você é. E eu falo brutalmente honesto porque às vezes é muito difícil de encarar a verdade, mas você precisa escrevê-la seja lá como for. Desde assumir que você seja inseguro socialmente, a dizer que você desiste muito fácil dos seus projetos. A sugestão aqui é que tudo que você escreva você coloque num post-it. Aqueles autoadesivos que você pode colar, para você colar diretamente no seu espelho para não ter para onde fugir, para você conseguir olhar aquilo todos os dias. Feito isso, a ideia agora é que você estabeleça objetivos mensuráveis e bem específicos de atividades que você pode fazer para tornar as suas fraquezas em fortalezas. Então, se você é inseguro socialmente, estabelecer metas de falar em público ou de se expor mais em eventos sociais. Se você, por exemplo, tem algum objetivo atlético, colocar uma meta de, por exemplo, correr 30 km por semana. E a ideia é que todas as semanas você vai aumentando ligeiramente essas metas, só para você realmente se desafiar todo mês. E eu acho que a ideia mais linda por trás do espelho é que o espelho, você querendo ou não, já mostra a realidade de quem você é todos os dias. E toda vez que você começar a olhar para ele com todos aqueles post-its mostrando essa verdade e os objetivos que você estabeleceu, vai ser muito difícil você não olhar e sentir aquela responsabilidade batendo. A técnica número 2 é visualize. A ideia aqui é que você estabeleça objetivos de coisas que você queira muito. Apenas como exemplo, vamos supor, passar no vestibular de uma faculdade que você queira muito ou ser aprovado naquela entrevista de emprego, naquele emprego dos sonhos que você tem. Então, essa técnica consiste em 2 passos principais. A primeira delas é que você comece a visualizar o como você vai se sentir bem quando você realmente conseguir atingir aquele objetivo. Então, como vai ser receber a ligação daquela pessoa que te entrevistou dizendo que você foi aprovado? Como vai ser você olhar a lista de aprovados do vestibular e ver que você passou ali entre os 10 primeiros colocados? Tenta sentir do fundo do coração como seria aquilo. Isso vai te motivar bastante a alcançar aquilo. E o segundo passo é um choque de realidade para você também manter o pé no chão, que é você tentar também antever quais vão ser as dificuldades e obstáculos no meio do processo. Como vai ser quando, no meio dos estudos para o seu vestibular, você se sentir desanimado, inseguro, quando você começar a errar aqueles simulados e você não se sentir mais tão bem quanto a sua possibilidade de passar. Não só antever essas dificuldades, mas qual vai ser o seu plano de ação caso isso aconteça. Então essa é uma técnica linda porque ela tanto mantém os seus olhos lá no céu, até onde você pode chegar, assim como também mantém os seus pés no chão para você saber que você vai encarar dificuldades. Pode ter certeza que essa é uma técnica muito razoável para você conseguir atingir aquilo que você quer. Ferramenta número 3, lembre-se da regra dos 40%. Para usar essa ferramenta aqui, o David propõe um desafio físico para você compreender ela melhor. E o físico, na verdade, é só porque é o caminho mais rápido para você entrar em contato com a sua mente que quer sempre desistir. De acordo com David, toda vez que a sua mente é desafiada a sair da zona de conforto e ela chega num ponto em que ela pensa em desistir, nesse momento a gente está em contato só com 40% do nosso potencial verdadeiro, ou seja, a gente ainda tem 60% do potencial para aproveitar. Então toda vez que você entrar em contato com esse ponto de desistência, a proposta do David é que você sempre tente empurrar cerca de 5% ou 10% a mais daquilo que você está na zona de conforto. Então, por exemplo, se você corre 30 km por semana, na próxima semana você tem que correr em torno de 31,5 a 33 km. Se você está acostumado a fazer, vamos supor, 50 barras numa sessão de exercício, tenta na próxima fazer em torno de 55. Se são 100 flexões, 110. E por aí vai, até você encontrar várias vezes esse ponto em que sua mente está querendo desistir. E fazendo isso, apesar de ser só um desafio físico, você vai ver que isso vai impactar em todas as áreas da sua vida. Porque em tudo que a gente faz, essa mente desistente está presente. Então às vezes a gente está fazendo um trabalho chato no trabalho e a gente quer parar de fazer aquele trabalho. Às vezes a gente está fazendo uma atividade chata em casa, como por exemplo lavar a louça, a gente deixa aquela louça mal lavada. Então a realidade é que toda vez que você aceitar e até esse ponto de desistência e além, você vai começar a criar uma mentalidade de excelência, uma mentalidade de estar sempre querendo evoluir. E assim, tudo que você vai começar a fazer na sua vida, você vai ver que você vai começar a fazer melhor e muito mais bem feito. Bom, pessoal, essas foram as principais técnicas que para mim foram as mais importantes no livro. Eu só queria fechar esse vídeo dizendo que esse livro foi muito impactante para mim. E em pouco tempo ele me fez me desafiar em várias áreas da minha vida. Então assim, eu comecei a voltar a ter prazer em me desafiar a correr de manhã, por exemplo.
Eu corri distâncias que eu nunca tinha corrido antes. Comecei a malhar mais em casa e comecei a fazer um número de barras e flexões que eu nunca tinha feito antes também. E por incrível que pareça, isso começou a se expandir em todas as áreas da minha vida. Então, se você quiser conhecer melhor todo o seu potencial, seja artística, emocional, pessoal, atlética ou profissionalmente, eu recomendo do fundo do coração que você leia esse livro em português assim que ele sair, ou se você tiver alguma noção de inglês, você já pode ler ele já. Bom, pessoal, e é isso. Muito obrigado de novo por sua visualização. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de inscrever-se no canal para receber mais vídeos como esse. E a gente se vê em breve. Um abraço.